Outro ponto também importante, daqui a 2 dias, inclusive, ele tem um outro compromisso. Na quinta-feira, deve participar de um debate também no Senado, só que com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ministra Simone Tebet, inclusive o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, também vão participar deste novo debate aí entre eles. A taxa de juros também deve ser, inclusive, aí o ponto principal do tema de discussão. Campos Neto tem mantido esse discurso, no qual a gente está até, inclusive, aqui acompanhando hoje, ao vivo, mais uma vez, né, as explicações dele de que a Selic tem que entrar aí, na verdade, encontrar um ambiente favorável para poder ser reduzida e que esta decisão é um movimento muito mais técnico do que político. E não é político, na verdade, é o que ele tem batido muito nesta tecla nos últimos dias, principalmente. Bom, além disso, a inflação segue aí sendo um ponto muito de atenção, não só no Brasil, como no mundo todo, e esse é o discurso até que ele já está fazendo, né, trazendo aí no Senado hoje essas comparações, mostrando que o atual patamar hoje da inflação brasileira foi alcançado por conta da política monetária ter sido, né, adotada principalmente ali em pontos muito mais rápido do que outros demais bancos centrais mundo afora, principalmente quando se fala em questão de núcleos de inflação de serviços, é o ponto ainda que deixa aí Campos Neto mais preocupado, principalmente em relação a esses dados da inflação de serviços. A gente viu agora há pouco ele trazendo aqui, né, falando que a meta é 3% e hoje, atualmente, o núcleo está em 7,8 ponto percentual aí, trazendo, né, toda a grande preocupação em relação à inflação de demanda, na verdade de oferta. Estou falando aqui errado. Felipe, nós estamos ainda aqui acompanhando, né, o Campos Neto em relação a essa questão toda. Ele acaba de falar que não estamos no mundo ideal, reconhecendo mais uma vez, como ele sempre fez, que o atual patamar de juros é sim alto, mas que é preciso, e ainda trazendo ali que na visão dele, né, na verdade, que o Brasil não está próximo de uma crise, como ele tem sido como tem sido muito falado e criticado por parte do governo, que o mundo não gira na Selic. Grande parte da Selic é prefixada. Mais uma vez, trazendo aí explicações em relação à questão fiscal, à responsabilidade fiscal. Pois é, e ele traz também uma série de dados, de gráficos, né, de imagens, para mostrar justamente aos senadores que não consegue, né, trazer as expectativas, ancorar as expectativas apenas falando, apenas demonstrando, né, as questões que ele sempre traz por parte do Banco Central, porque é preciso ter algum tipo de atitude ali, inclusive elevando os juros para o patamar atual. O presidente do Banco Central, ele quer passar para os senadores e passar para o público também que está assistindo que o Banco Central está fazendo um trabalho técnico, um trabalho voltado para a técnica, sem deixar contaminar com discursos políticos, sem se deixar contaminar por expectativas políticas, inclusive, né? Até mesmo quando ele recebe críticas de membros do governo, de aliados do governo por conta do juro, ele até compreende que existe a necessidade de baixar juro para também estimular mais o crédito, estimular a economia, só que não pode haver uma desancoragem das expectativas, porque o efeito seria muito pior do que manter o juro nesse patamar mais contracionista. Inclusive, uma das falas, né, que tem sido muito repercutidas é que o Banco Central permanece ou mantém o juro mais elevado justamente para estimular o rentismo, estimular o ganho de capital com os bancos. E ele até tenta, né, desmistificar um pouco isso. Campos Neto fala que escuta sempre que os bancos ganham muito dinheiro quando o juro está alto, mas faz uma ressalva, né? Diz que exatamente isso acabou acontecendo muito no passado, mas hoje a correlação é diferente, porque os bancos têm uma questão de crédito mais importante, né? E essa questão do crédito, quando mingua o crédito, né, o spread bancário, quando mingua esse crédito, o banco acaba perdendo também fonte de riqueza, fonte de lucro, né, que é a questão do crédito. Quando o crédito está mais alto, né, quando o juro está mais alto, o banco acaba não tendo tanta procura assim por crédito. É o que a gente está vendo, inclusive, acontecer atualmente, né? A crise de crédito provocada
nem quando a gente vê a crise de crédito que aconteceu por conta de Americanas, quando a gente vê a crise de crédito por conta de alta dos juros, quando a gente vê a crise de crédito também provocada por conta de não pagamento de debêntures pela Light, pela Oi, enfim, por uma série de empresas, isso acaba também trazendo consequências para os bancos. Então a gente tem mais trechos, né, do Campos Neto que ele está falando ainda nessa comissão do Senado, deve ir até um tempo a mais aí, deve ter bastante fala ainda de Campos Neto. Vamos ouvir mais um pouquinho aí o que Campos Neto está falando. Do cooperativismo que sabe do trabalho que a gente tem feito. Microcrédito que a gente fez aqui, fez um trabalho com o senador Rogério muito grande, você vai lembrar, foram vários dias. Olha o crescimento do microcrédito, ele vinha com queda de 9%, olha o crescimento que ele teve depois do que a gente fez. Foram várias medidas que nós fizemos naquele momento, inclusive medidas assim de cunho burocrático. E aí vou falar um pouco da parte de tecnologia, está acabando a apresentação, mostra a evolução do Pix. O Pix hoje é um instrumento de inclusão das pessoas, que é um instrumento inacreditável, impressionante, reconhecido no mundo inteiro. O crescimento do Pix não tem paralelo no mundo do que foi feito. E aqui é um estudo que mostra o que aconteceu com a implementação do Pix. Então mostra o total de contas bancárias crescendo quando o Pix foi adotado. O que significa isso? O Pix gera bancarização, o Pix gera inclusão financeira. E mostra que quanto mais você formaliza o pagamento, mais você formaliza o emprego. Então o Pix também contribui para a formalização do trabalho. Tem uma agenda de Open Finance, que a gente não vai ter muito tempo para falar, mas é basicamente para a gente ter comparabilidade e portabilidade imediata. Hoje você já consegue entrar no aplicativo do seu banco e ver a informação de outro banco. E hoje já tem banco que manda notícia para você dizendo, olha, você tem um cheque especial no outro banco, você poderia fazer melhor assim. Então esse é um instrumento que vai pegar o Pix, que é um trilho comum, e jogar competição entre os bancos num trilho comum. Isso já está acontecendo e está acelerando bastante rápido. A moeda do real digital, que é um processo que a gente tem um piloto que vai ser feito agora, é um processo de, vamos dizer assim, tokenizar, ou seja, modernizar a nossa intermediação financeira. É um projeto também onde o Brasil é pioneiro, vários outros países hoje estão achando que o nosso projeto é bom e estão dispostos a seguir na mesma linha, da mesma forma como o Pix. Isso é um pouco como é que a gente acha que vai ser, né, o mundo financeiro do futuro. Né? Futuro eu digo 1 ano e meio, 2. Você só vai ter um aplicativo de banco no seu celular. Você vai entrar no seu aplicativo, vai ver todas as suas contas de banco, todos os seus saldos, vai saber todos os produtos que você quer fazer, você vai apertar o Pix, vai aparecer qual é o banco que você quer fazer a sua negociação. Os bancos vão competir online por aquele produto de crédito, caso você queira fazer uma conta de crédito, vai ter a probabilidade de fazer com moeda digital. Então isso aqui é um integrador que vem depois de você ter os 3 blocos juntos, o Pix, o Open Finance e a moeda digital. A nossa agenda inclusiva do BC de Educação Financeira, muito importante também, que tem atingido muitas pessoas. A agenda de sustentabilidade, eu vou encerrar aqui, que eu já passei do tempo. Queria agradecer a todos. Eu ia fazer até um resuminho de tudo que foi dito, mas acho que não terei tempo. Tem mais 3 minutos, não? Tem? Então tá, só para... Como eu falei de muita coisa, eu queria fazer um resuminho de tudo que foi dito para a gente começar aqui o debate. Obrigado. Então, vamos lá. O que a gente falou aqui hoje? A importância do regime de metas de inflação no Brasil e no mundo. Eu expliquei a mecânica da tomada de decisão do cupom, elaborei sobre os processos técnicos e mecânicos da transição, nós revisamos os principais fatores levados em consideração na decisão, expliquei como é o processo de comunicação usado pelo BC, revisamos o histórico de cumprimento das metas e como são determinadas as metas e fizemos comparativos com outros países, descrevemos o processo de desancoragem das metas nos últimos meses, falamos da importância da autonomia, demonstramos que o Banco Central atua e atuou de forma técnica e independente, mostramos que o Banco Central suaviza os ciclos, sempre visando trazer para a meta com menor custo para a sociedade, concluímos que os fatores de demanda predominam na dinâmica inflacionária e a importância de se combater os efeitos secundários do choque de oferta. Falamos da importância de combater a inflação como política social para proteger mais pobres e combater a desigualdade. Elaboramos sobre como como as preocupações com o fiscal influenciam as expectativas e por que isto é relevante no sistema de meta. Fizemos uma comparação histórica das taxas de juros reais, mostrando que hoje são mais baixas que a média dos últimos anos. Olhamos alguns fatores que explicam por que as taxas de juros no Brasil são historicamente altas. Olhamos as causas dos spreads bancários e o que
que tem sido feito e os resultados positivos da nossa agenda. Mostramos que o crédito não gira em torno da Selic e que precisamos atuar com credibilidade para propagar mudanças na Selic ao longo da curva. Olhamos um histórico que mostra claramente que cair a Selic sem credibilidade não impulsiona o crédito. Mostramos que o montante de juros subsidiado interfere na potência da política monetária e falamos do ciclo vicioso de mais subsídios e mais juros. Mostramos que o sistema financeiro não ganha mais com juros altos. E concluindo, o Banco Central faz um trabalho técnico com um quadro altamente capacitado e busca cumprir seu mandato de estabilidade de preço e estabilidade do sistema financeiro, sempre com o menor custo social possível para a sociedade. O BC tem um horizonte de atuação técnico que difere por muitas vezes do ciclo político, mas que maximiza o resultado para a sociedade no longo prazo. Nos últimos anos, adotou a maior agenda de competição e de inclusão financeira da história brasileira, se preocupando em inserir e educar os mais carentes no mundo financeiro. Obrigado. Tá aí, então, né? A gente acompanhou a fala, as explicações de Roberto Campos Neto, convidado aí, até aplaudido no final agora por alguns senadores, ele que, né, trouxe aí em poucos minutos, 30 minutos, muitas explicações em relação à política monetária, inflação, inclusive Campos Neto também trouxe aqui rapidamente, aí na parte final, a explicação dos projetos de inclusão social, também falou em relação ao projeto dos novos dados ali do PIX também, do Open Finance, do Real Digital, trouxe ali uma explicação da parte educacional que também é feita pelo Banco Central e trouxe ainda uma explicação muito rápida sobre a revisão das estatísticas do câmbio, sobre aquele erro que acabou acontecendo, né, numa diferença ali que trouxe ali 12 bilhões de reais de diferença. Ele disse que foi um código específico que não foi inserido, o que acabou gerando exatamente o erro e que eles tomaram as medidas cabíveis ali para evitar problemas futuros, né? Campos Neto que acabou encerrando aí a participação dele, trazendo aí numa breve explicação todos os pontos que ele tem ali, geralmente muito mais tempo, né, Felipe? A gente estava até comentando que a fala dele estava muito ofegante, muito rápido, mas na verdade ele tentando trazer o máximo de explicação possível dentro dos 30 minutos, acabou pedindo 3 minutos de acréscimo ali, na partida ali, 3 minutos para conseguir fazer um resumo de tudo que foi explicado, né? Pois é, Paula, e seria interessante, né, a gente que acompanha o Campos Neto, eu acho que a gente já viu essa apresentação dele inúmeras vezes. Algumas dezenas de vezes. Era interessante ele ter mandado um link para os parlamentares, para os senadores. Olha, dá uma assistida antes, né? Para eu não ter que correr, porque essa apresentação geralmente é 1 hora e pouco, agora são 30 minutos apenas. Mas ele perpassou por todos os temas que sempre perpassa, né? E agora a gente fica acompanhando nessa expectativa dos questionamentos dos parlamentares a Roberto Campos Neto. E fica claro, né, essa expectativa para ele falar sobre um pouquinho mais, né? Na verdade, um pouquinho mais, tentar dar alguns sinais ali. Tá certo que tá em período de silêncio, né? Como ele bem explicou logo no comecinho da fala dele, que como tem reunião do Comitê de Política Monetária na semana que vem, para, né, definição, tem primeiro na terça-feira aquela reunião de análise de conjuntura, na quarta-feira a definição da política monetária. Como o Banco Central está em período de silêncio, ele possivelmente não vai conseguir sinalizar tanto ou dar tantas explicações a respeito do que vai ser decidido na próxima reunião, até porque, como ele bem frisou, são 9 votos, né? E ele é apenas um dos 9 votos do Comitê de Política Monetária, então não vai ser possível ter muito direcionamento do que vai ser tomado de decisão na semana que vem, mas aparentemente vai ser bastante questionado aí ainda mais sobre a taxa de juros em 13,75, ancoragem de expectativa de inflação, meta de inflação, que ele deixou muito claro que são 2 votos do governo, com a ministra Simone Tebet, com o ministro Fernando Haddad e ele, do Conselho Monetário Nacional, e também a respeito daquela divergência no fluxo do ano passado, né, onde tinha um superávit, né, um patamar positivo de 9 bilhões de dólares e acabou tendo 3 bilhões de dólares negativo, por um erro, né, de contabilização no sistema, e isso está sendo muito utilizado para questionar a metodologia ou até mesmo o trabalho
do Banco Central, que já está sendo questionado por conta do juro, Paula, e agora também questionado por conta de um equívoco, aparentemente. Alexandre Cabral já falou bastante sobre isso. É um equívoco no sistema, alguma coisa de contabilização lá ao longo dos meses que acabou dando errado. E ele, claro, né, vai ser questionado sobre isso também. Acabou trazendo aí a explicação, né, Felipe, que já o problema foi sanado, que na verdade eles acabaram vendo ali que foi um código específico que não estava inserido, por isso que acabou gerando todo esse erro.